Galera, é o seguinte, olha só essa notícia: comandantes mortos, tropas cercadas, russos deponham suas armas em massa. Hoje nós temos aqui as últimas atualizações do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Então assiste o vídeo até o final para você saber de tudo que está acontecendo. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo na Central do Mundo, a sua central sobre notícias, análises e opiniões da geopolítica mundial e dos conflitos mundiais. Se você não quiser perder as próximas informações de tudo que está acontecendo, por exemplo, na Rússia e na Ucrânia, é só se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Beleza, galera? Olha só, hoje é dia 26 de junho, o dia está extremamente agitado, já trouxe dois vídeos aqui para vocês, dois vídeos extremamente importantes por sinal, né? Mas hoje a gente vai ver aqui as últimas atualizações do campo de batalha, e eu tô aqui na principal fonte de notícias, que é a RFU News, né? Deixo aqui todos os créditos para esse site, um site excelente que eu recomendo demais. Dito isso, galera, vamos aqui com as novas informações. Olha só, hoje há muitas novidades da direção de Sunny, né? Obviamente isso aqui eu coloquei, né, para traduzir aqui automaticamente, né? O texto tá em inglês. Aqui, as forças russas avançaram pelos campos abertos, esperando pouca resistência, apenas para descobrir que os ucranianos os haviam atraído direto para uma armadilha. Estendidos e expostos, seus corpos enchem os campos, enquanto os ucranianos lançam um contra-ataque repentino para quebrar suas linhas. Invadir postos de comando e forçar dezenas de soldados desmoralizados a depor suas armas e se renderem. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, o mapa, né, de tudo que ele está falando aqui desse avanço russo e do contra-ataque ucraniano. Eu gosto muito desse site, principalmente porque ele faz todas essas visualizações, né, através de mapas, que é muito legal assim para a gente entender tudo, né. Então aqui a gente pode ver, né, por exemplo, em vermelho a gente tem a Rússia, em azul a gente tem aqui a Ucrânia. Então a gente percebe que essas setas indicam os avanços dos soldados russos, e aqui em vermelho, né, indica onde os soldados russos acabaram morrendo pelos soldados ucranianos, né? Então a gente teve aqui, por exemplo, um contra-ataque, né, uma armadilha ucraniana que acabou resultando em uma derrota para a Rússia, né? Óbvio que isso aqui é apenas um ponto de combate, né? Durante toda a Rússia a gente tem diversos pontos de combate. Olha só, o presidente russo, o Putin, insistiu recentemente que capturar a cidade de Sami não era o objetivo principal da Rússia, mas afirmou provocativamente que onde quer que os soldados russos pisem, ele se torna território russo. Essa observação segue ameaças diretas feitas por diplomatas russos durante as recentes negociações de Istambul, onde alertam explicitamente a Ucrânia que poderia perder as regiões de Sami e Kravki se continuasse resistindo aos ultimatos russos e a se recusar a depor as armas. Ou seja, galera, o Putin é um verdadeiro canalha, né, galera? Ele tá falando aqui, não, onde quer que os soldados russos pisem é nosso território, né? Ou seja, olha só o nível de discurso do Putin, né? Então a gente vê que esse nível de discurso, obviamente o Putin quer isso, ele fala essas coisas porque ele quer todo o território ucraniano justamente para ele. Então ele não vai chegar e vai falar, vai dizer exatamente que eles querem capturar a cidade X ou Y, ou ele vai falar qual que é o seu plano de combate. Mas a verdade é que ele quer ter todas as cidades ucranianas. Então isso vai acontecer, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, onde fica a cidade de Sami, né? Vocês podem ver que está bem aqui coisadinha em branco, né? Todo o território da cidade, e a Rússia, obviamente, que quer conquistar essa cidade, assim como todas as outras cidades ucranianas, né? Isso é algo meio óbvio. Apesar da ostentação e das ameaças de Putin, os desenvolvimentos atuais no terreno contradizem fortemente sua retórica agressiva, revelando que a batalha por Sami está longe de sair de acordo com os
planos da Rússia. A fase final da ofensiva russa na região de Sami encontrou resistência ucraniana limitada em campos abertos, já que os defensores ucranianos optaram estrategicamente por conservar sua força. As forças ucranianas, entre elas unidades altamente experientes que anteriormente operavam na região de Kursk, conseguiram se retirar com segurança sob pressão, reposicionando rapidamente no Oblast de Sami. Essas tropas endurecidas pela batalha agora estão desempenhando um papel crítico em paralisar decisivamente o ímpeto das russas, abrigando-se nas florestas e ganhando tempo para lançar um contra-ataque, né? Então aqui a gente vê mais uma vez, né, o mapa aqui diz muito bem, aqui vocês podem ver, né, que essas áreas aqui são áreas de florestas, né? Isso é uma coisa muito curiosa, né, que eu sempre tenho que falar aqui, né, das diferenças das guerras, né? Por exemplo, a gente teve recentemente aí o conflito de Israel contra o Irã, e o conflito de Israel contra o Irã era completamente diferente. Ele não tem esses campos abertos, eles não são países que têm fronteiras, eles não são países que acabaram lutando com militares de fato, com força terrestre, né? Eles eram mais uma batalha de mísseis, de drones, enquanto aqui é completamente diferente. Então é por isso que você tem que entender que não é porque dois países estão em guerra que necessariamente o conflito entre eles vai ser 100% igual. Não, existem muitas variações, e essa é uma das variações que acontece aqui nesse conflito da Rússia contra a Ucrânia, né? Então a gente vê essa tentativa aqui da Rússia de invadir e conquistar mais uma cidade e, né, a estratégia de defesa da Ucrânia, né? Então é muito interessante para você perceber aqui como que funciona todos esses movimentos aqui na guerra. Olha só, o comando ucraniano antecipou que, uma vez que as tropas russas avançassem além da cobertura defensiva para terrenos mais expostos, elas se tornariam altamente vulneráveis. De fato, vários vídeos geolocalizados de Sami mostram vividamente campos repletos de baixas russas após intenso bombardeio de drones e artilharia ucraniana, ilustrando a eficácia mortal da estratégia defensiva da Ucrânia. Óbvio que eu não vou mostrar esses vídeos aqui, né? Aqui a gente tem algumas imagens borradas, né? Óbvio que eu não vou mostrar isso, porque se eu mostrar isso, o YouTube obviamente vai derrubar o meu canal e não queremos que isso aconteça, não é mesmo? Então a gente vê aí essa estratégia de defesa. E é uma estratégia de defesa que deu certo, pelo menos nesse momento, né? Óbvio que a Rússia, ela não vai fazer um ataque e agora ela vai dizer, nossa, agora tá tudo bem, né? Vamos desistir, vamos para outra cidade. Não, ela vai tentar de novo, né? Até porque ela tem um poderio militar maior. Mas de qualquer forma, essas vitórias são muito importantes para a Ucrânia, principalmente pela moral da região, né? Principalmente porque a gente tem aqui é completamente diferente você analisar a guerra na perspectiva de quem está atacando e de quem está se defendendo. Toda a guerra, você tem uma pessoa que ataca e uma pessoa que defende. Geralmente é isso, né? Não toda a guerra, né? Deixa eu refazer aqui o meu comentário. A maioria das guerras, né? Você geralmente tem isso. Então isso aqui é uma questão muito importante. Então a moral de quem está defendendo é completamente diferente do quem está atacando. Então essa vitória aqui é muito importante para a Ucrânia. Enfim, vamos aqui a mais informações. À medida que as unidades russas gradualmente esgotavam sua força durante ataques em terreno aberto, as forças ucranianas aproveitaram a oportunidade para lançar um contra-ataque decisivo, né? Então aqui muito importante. O ataque ucraniano, liderado pelo 25º Batalhão de Assalto Separado de Elite, provou ser devastador para os elementos avançados russos. Durante uma intensa batalha perto de... Poxa, agora é difícil falar essa palavra. Andrivka, as tropas ucranianas dominaram com sucesso as posições russas, retornando à aldeia. Notavelmente, os russos subestimaram severamente as forças ucranianas, já que os ucranianos invadiram um posto de comando russo situado extremamente perto das linhas de frente, já que os russos provavelmente esperavam continuar avançando. Durante os combates, os soldados ucranianos neutralizaram várias posições russas importantes usadas para lançar ataques, notavelmente matando o comandante do batalhão da Rússia, né? Então, outra notícia aqui extremamente importante, né, desse contra-ataque, eles conseguiram, além de tudo, desse contra-ataque, matar aí comandantes
russos, né? Algo aí extremamente importante quando a gente considera aqui esses conflitos, né? Essas baixas acabam sendo importantes porque você destruindo uma pessoa do comando, né? Você tem que colocar outra pessoa, né? E aí, obviamente, você acaba mudando completamente as suas estratégias. Você tem toda aquela questão de burocracia, como que você vai fazer os seus ataques, né? Toda essa estratégia. Então, é realmente algo muito importante. Então, aqui a gente vê, por exemplo, onde que saiu no mapa o contra-ataque ucraniano contra a Rússia. Esse golpe repetindo interrompeu significativamente a coesão tática do batalhão russo e a capacidade de responder aos ataques ucranianos, permitindo que os ucranianos consolidassem totalmente os seus ganhos, né? Então, de fato, algo aí, como eu falei aqui ao longo do vídeo, muito importante para a Ucrânia. Proteger essa região oferece aos defensores ucranianos duas grandes vantagens operacionais, né? Aqui o site está entrando aqui em mais detalhes militares sobre estratégias. Primeiro, a batalha pela vila desviou com sucesso os recursos russos do lançamento de ataques em outros lugares ao longo da linha de frente, né? Isso aqui é meio óbvio, né? Isso sempre vai acontecer, interrompendo o avanço potencial do inimigo em direção a alvos mais estratégicos como essas duas outras cidades. Em segundo lugar, as operações de limpeza subsequentes permitiram que os operadores de drones ucranianos perseguissem e eliminassem implacavelmente as tropas russas, correndo ainda mais a sua capacidade de montar um contra-ataque imediato antes que os ucranianos pudessem cavar. Isso aqui também é interessante, né, falar brevemente aqui sobre a utilização de drones, né, porque isso vai muito de acordo, como eu falei, desse tipo de guerra, né. Como aqui a gente tem áreas muito mais abertas, áreas com grande vegetação, a utilização de drones acaba sendo extremamente efetiva no conflito, né? Porque você tem grandes terrenos, você tem áreas abertas, algo que é muito mais difícil da gente considerar, por exemplo, a guerra do Irã contra Israel, porque eram cenários muito menores, eram territórios menores, eram territórios muito mais urbanos, com muitas casas, muitos prédios, então era muito mais difícil de você utilizar, né? Então por isso que os drones lá no outro conflito não teve tanta eficácia, mas aqui tem, justamente por causa da geografia que muda completamente esse cenário. As próximas semanas serão críticas para estabilizar a frente de Sami. As forças ucranianas já reentraram em várias aldeias contestadas e estão ativamente envolvidas em operações de combate para solidificar seus ganhos, com o objetivo de interromper completamente a ofensiva da Rússia e explorar sua exaustão. No entanto, os russos continuam determinados a continuar seu avanço em direção a Khotin, o local crucial a partir do qual seus drones de fibra ótica poderiam começar ataques terroristas diretos e sustentados contra a própria cidade de Sami. Então aqui a gente tem aqui várias informações mais detalhadas, né? Esse site é muito bom, galera, eu recomendo demais, né? Porque ele, de fato, ele acaba trazendo informações muito detalhadas sobre estratégias do conflito e tal, né? Então quem se interessa por isso é um prato cheio. Como o Sami sendo a capital regional, é imperativo que as forças ucranianas mantenham uma defesa forte e inabalável para evitar que ela seja destruída por ataques russos. Então a gente percebe que de fato o Sami é a próxima grande conquista da Rússia, né? Uma coisa que a Rússia quer conseguir. Não vai ser esse contra-ataque, não vai ser essa perda da Rússia num primeiro momento que vai impedir. Não, a Rússia vai tentar novamente, vai tentar próximas vezes atacar e conquistar essa cidade. Pode ter certeza que isso vai acontecer. No geral, os comandantes russos estão planejando um movimento ofensivo significativo na direção de Sami, ambos tentando atacar a cidade com drones e criar uma zona tampão para evitar novas incursões ucranianas. Então é isso de fato, né? Isso mostra completamente aí a importância dessa cidade, não só para a Rússia, como também para a Ucrânia. No entanto, em sua sede de avançar, os ucranianos retiraram suas forças para o campo aberto, infligindo baixas massivas nos campos abertos ao norte das extensas forças de Sami. Emergindo das árvores, os ucranianos efetivamente acabaram com as posições russas enfraquecidas, atropelando os oficiais russos
excessivamente zelosos, fazendo com que os soldados russos deponham suas armas e se rindam. Então, essa aqui foi todas as informações que a gente tem em relação a esse contra-ataque da Ucrânia, né? E essa vitória que a Ucrânia teve em relação à Rússia na região de Sami. Algo extremamente importante, mas óbvio que a Rússia vai tentar novamente conquistar esse território aqui e por isso que as próximas semanas serão extremamente decisivas e por isso que também é muito importante que você se inscreva aqui no canal Central do Mundo para não perder as próximas notícias. Então, galera, seguinte, essa foi aqui a última atualização do boletim de guerra, né, sobre novas informações aqui de ataques e contra-ataques envolvendo o conflito da Rússia contra a Ucrânia. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like. E mais uma vez, galera, eu tenho que fazer aqui a mensagem, né, para você se inscrever no canal na Central do Mundo. É muito importante que vocês se inscrevam porque é um canal pequeno, é um canal que precisa da sua ajuda para ficar cada vez maior e se tornar cada vez mais forte. Então vamos junto, por exemplo, chegar à marca dos 1000 inscritos para conseguir a monetização do canal. E se você quiser ajudar o canal financeiramente, o Pix apareceu durante todo o vídeo aqui na tela, né, no lado direito. É só você escanear e fazer alguma ajuda aqui para o canal que eu vou gostar e vou agradecer demais. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu vou estar deixando aparecendo agora em tela os últimos 2 vídeos que eu gravei que são extremamente importantes também. Muito obrigado, a gente se vê até o próximo vídeo e tchau!